tá naquela rotina do empreender e esquece. Eu me esqueço muitas vezes de viver um pouco, né? Sorte que eu tenho Sim. do meu lado uma esposa que é minha parceiraça, trabalha comigo, é minha, assim, é o meu amor que me faz uma pessoa melhor. E ela, não, pô, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, Uhum. vamos sair, né? Pô, para, né? É, Para, porque a você gente. merece. Sejam bem-vindos ao Clearcast. Estamos hoje no episódio número 3 e o convidado de hoje é um empreendedor super jovem, um amigo meu, que assim como eu vem de uma família de comerciantes, começou muito jovem trabalhando na empresa da família, desde criancinha ele estava lá envolvido no negócio dos pais, foi fazer engenharia, estudou lá, entrou na iniciativa privada, mas o bichinho lá do empreendedorismo lá estava atacando ele e ele voltou a cuidar dos negócios do pai dele, colocou a empresa dos pais em outro patamar, mas ele tinha uma ideia na cabeça, que era trabalhar com energia sustentável, com energia fotovoltaica. Ele ama empreender, ele teve outros negócios, já teve alimentação natural para cachorros, entre diversas outras coisas, a gente tem muita coisa em comum, né? Tanto no gostando de cerveja, de café, de churrasco. Eu tô aqui com o meu amigo Pedrinho Dantas, da Go Green. Seja bem-vindo, Pedrinho. O papo hoje vai ser legal, que a gente tem muita coisa em comum, né? Não só no empreendedorismo, gostar de rede social, como o churrasco, a cerveja, o café, os doguinhos. Com certeza, Luciano. E, sim, obrigado pelo jovem, que eu acho que eu já não tô me sentindo tão jovem ultimamente, viu? Eu brinco que o empreender é maravilhoso, mas a gente começa, com o passar do tempo, sentir um pouquinho mais a idade. Cabelo branco, tudo É. mais. Mas, com certeza, né? Quantas semelhanças a gente sempre que teve a oportunidade, bate um papo sobre empreendedorismo, sobre desafios. E é legal agora a gente aqui compartilhar com a galera que Uhum. vai assistir, que vai acompanhar algumas dicas. Então, isso é muito bacana, né? O empreendedorismo é a palavra da vez, né? Todo mundo gosta do tal do empreendedorismo. Mas muitas vezes as pessoas olham assim e falam: puta, empreendedorismo é aquele cara estupidamente bem sucedido, é aquele cara que tá andando com um carro de milhões e tudo mais. E, cara, empreendedor é o cara que tem a padaria na sua esquina ali também, né? É nossos pais que foram comerciantes numa cidade pequena e cresceram com a cidade, né? Desenvolveram junto. É o cara que empreende dentro da empresa, né? Eu tive a oportunidade de empreender dentro da empresa. Então é muito legal, é um assunto que todo mundo está envolvido. E poder bater um papo, jogar uma conversa fora, compartilhar com a galera é legal. Vai ser muito bom esse bate-papo. Nossa, super legal. E sobre você ser jovem, você começou muito jovem, né, a empreender na Go Green. A Go Green está com 6 anos, é isso? Isso. E hoje com mais de 500 instalações, isso deve ser em diversas cidades aí do país, né, do estado de São Paulo, e já tem resultados consideráveis, né? Então você começou muito jovem e num mercado muito novo, né? Esse mercado de energia fotovoltaica, quando você começou, você deve ser um dos pioneiros aqui na região em venda de energia fotovoltaica. Como que foi você escolher um mercado que até então não tinha sido provado, né? Porque é legal, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Uhum. Porém, muitas vezes pode chegar lá e a fonte ter secado, né? Porque você é o primeiro que está chegando lá. Como que foi você enfrentar o desconhecido? Cara, isso é muito bacana, porque assim, eu acho que, independente das suas origens, como a gente que nasce num comércio, acho que a gente está mais propício a empreender e Uhum. observar tudo, porque a gente cresceu ali. Mas acho que a grande jogada para qualquer um que quer empreender, assim como aconteceu comigo, é realmente você olhar para todos os cantos. É você olhar para todas as oportunidades. E tem uma coisa que é muito legal, que me convém na cabeça, é sempre ouvir uma experiência ou uma necessidade.
Então, o que aconteceu? A Go Green, né, a gente está para completar agora em março 6 anos, mais de 500 projetos instalados. A gente, graças a um bom trabalho, muito empenho, a gente tem sido referência, né, no estado de São Paulo. Então, a gente tem projetos em diversos lugares. E tudo começou, a Go Green, com uma dica de um gringo, né, que eu trabalhava numa multinacional, eu comecei a desenvolver alguns materiais para grandes usinas fotovoltaicas. Isso a gente está falando de 2014, certo? 2013, 2014, meados de 2015, onde não existia essas soluções, ou existia muito pontualmente. Mais caro deveria ser, né? Não era viável, não tinha conhecimento, o valor não estava condizendo com a população, e que assim seja. E, cara, eu desenvolvendo um produto, tive a oportunidade de falar com um italiano, né? E o italiano falou assim: puta, cara, eu não consigo acreditar onde. Porque no Brasil não tem. Todo mundo gera energia. Aqui tem sol demais. Pô, você vai na Itália lá, toda a casa tá pondo, já tem. Por que aqui não? Né? E aquilo, cara, ficou assim, 1, 2 anos na minha cabeça. Quando acabei saindo da empresa que eu trabalhava, voltei para cá, né? Para auxiliar meu pai e tudo mais. Não me saía da cabeça. Assim como outras coisas. Você comentou da alimentação natural. O PET chamava, né? O PET. Que abri com um amigaço meu, irmão meu. Né? Acabou que a gente não desenvolveu muito, mas aí foi um cenário de, na verdade, mercado. A gente está no mercado muito reduzido, diferente de empresas que abriram no mesmo tempo que a gente, mas tipo, estão em São Paulo e aí estouraram. Né? E aí o que aconteceu? Numa necessidade do meu cachorro não conseguir comer ração, né? Tô apaixonado pelos meus cachorros. A gente fez comida, algumas pessoas na rede social, putz, Pedro, como que eu faço isso? Como funciona isso? Necessidade. Na hora eu falei, opa, aí tem uma oportunidade. Sim. Né? Então, o que eu vejo? O empreender, a Go Green, a Alpet que não foi para frente, mas tentamos, eu acho que isso é o barato do empreendedor. Né? Pô, você teve a ideia, o estalo? Pelo menos vira a pagininha. Claro. Né? Eu acho que assim, eu já vejo muita gente vem conversar comigo sobre empreendedorismo, porque putz, a gente que empreende ama falar sobre. Nossa, é verdade. E, cara, é muito interessante que a pessoa tive essa ideia. Evolui um pouquinho, né? Não fica só na ideia. Pô, se você evoluir 30%, você já está com o negócio ali para startar. Sabe, puxa, que legal. Nossa, todo mundo gosta de café. Eu vou vender café. E aí o cara morre nisso. Bom, eu vou vender café, mas daí eu vou comprar onde? Sabe aquela coisa de fazer... Não precisa um plano de negócio maravilhoso. Não, que às vezes também acho que não. Tipo, plano de negócio. Você pensa, mas você desenvolve ele escrever. Putz, isso daí... Você começa a criar tanto obstáculo para fazer o tal do plano, que você não sai do zero. Tem um monte de gente que fala sobre plano de negócio, né? E tem gente que é defensor ferrenho de planos de negócio, né? Que você tem que elaborar todo um plano de negócio, colocar lá todos os gastos que você vai ter, todos os pontos de aquisição de clientes, todas as despesas, aonde você vai lucrar, qual a previsão de faturamento. E é um trabalho igual um TCC aquilo lá, né? Um negócio complexo, grande, difícil de fazer, tem que fazer numa metodologia, tal, é muito complexo de fazer. E dizem que nenhum plano resiste ao campo de batalha, né? Então, muitas vezes você gasta uma energia enorme fazendo um plano de negócio e chega ali na frente, a hora que caiu na realidade, você fala, nossa, não vou usar mais nada do plano de negócio. Por isso que tem muita gente hoje que usa o Canva. Sim. Você já viu um Canva? Sim. Então, daí o Canva de plano de negócio é um negocinho bem mais simples, que você faz com post-it e tal. Então, a ideia hoje é você sempre criar um jeito fácil de você entrar no negócio, barato, para você, se você errar barato, você errar rápido e você poder começar de novo e se corrigir. Perfeito, Luciano. E isso, cara, foi a gente acabou nesse bate-papo, entrou no ponto principal quando eu desenvolvi a Go Green. Não sei se você conhece, já ouviu falar no livro Startup Enxuta? Já. Lean Startup. Exatamente. É legal pra caramba. Então, é fenomenal, né? Conta uma experiência de uma empresa que vendeu, tal, né? Que trabalhou meio com venda de, né? Um e-commerce ali. Mas qual que é a ideologia geral? Né? A ideologia geral do livro como um todo é você usa pouco recurso,
põe a cara ali para bater, vai para cima, com vontade mesmo. E aí você vai moldando conforme a evolução. Sim. Né? Porque você imagina o cenário, Ciano, que eu me encontrei vendendo um produto, né? Que na época que eu montei a empresa, não tinham 10 mil sistemas instalados no Brasil, né? Nossa. Não tinha quase nada. Eu chegava para um cliente em 2000, a gente está falando 2017, 2018, e falava, poxa, você vai pôr um sistema no seu telhado que você vai economizar energia, vai recuperar em 5 anos, 6 anos, era o que era na época, né? E o cara falou, puta, que legal, gostei. E como é que é? Ah, custa R$30 mil. Aí o cara olhava e falava assim, Pedro, na época, né? Porque hoje não mais, 30 mil eu troco meu carro. Hoje, infelizmente, os valores mudaram. Vou viajar. Pouco, né? O sistema continua 30 mil, mas hoje é algo mais plausível. Mas era muito complexo. Então, assim, se eu tivesse perdido muito tempo em montar um programa legal, não, a empresa vai ser assim, eu vou alugar tal lugar para receber, eu vou pôr uma secretária, eu vou ter um vendedor, eu vou contratar um instalador, eu não ia ter como sentir o que era o meu produto, como eu ia vender ele, né? Quais iam ser os custos que davam nele. Então, como que eu comecei? Eu fazia tudo. Né? Encontrei um braço direitaço para Go Green, que é meu sogro. Falou, ô Mauro, você está aposentado, você não quer me dar uma mão na parte de montagem? Né? Porque você tem know-how nessa parte. Eu era um engenheiro de escritório, né? Que trabalhava numa indústria. Então, era difícil habituar ao mão na massa. E o seu sogro já tinha trabalhado com instalação elétrica, assim? Não, um pouquinho. Ele trabalhou numa indústria, mas ele tinha um know-how legal e ele sempre foi aquele tipo de pessoa mão na massa. Né? Então, eu acho que Tá com você até hoje ou mandou o sogro embora? Hoje, não, tá até hoje. Não, hoje um pouco mais tranquilo, tendo uns dias de folga, mas continua sendo meu braço direito. É aquela pessoa que sempre está disposto a fazer o melhor possível, né? É legal, também acredito que ele gosta bastante de estar com a gente e ter acompanhado desde o começo. E isso é muito bacana, porque quando você monta um negócio, ou você encontra um sócio, um partner que vai ser mais alguém ali para agregar, ou se você vai tocar o negócio sozinho, você vai ter que ter um funcionário, um colaborador que também abraça o negócio, né? Porque chega um momento que você não faz tudo sozinho. Não faz. Né? E era muito difícil, Luciano, no começo a gente atraiu o cliente, vender o produto. Então a Go Green começou no primeiro ano, fez 3 projetos o ano inteiro. Sendo que um era na casa do sogro, que eu falei, eu vou te dar esse sistema para ver se o negócio funciona. Um era na loja do meu pai, que eu falei, pai, então, compra o material, que todo o resto eu me viro. Preciso testar o negócio. E um cliente que apareceu no último mês do ano, assim. Então, eu fiquei quase um ano correndo atrás, literalmente. Visitando o cliente, batendo de porta em porta, fazendo orçamento. E foi assim, escalar. O mercado começou a crescer, então não tiro da minha cabeça, eu não sei se você compartilha da mesma ideia, eu queria te ouvir, mas, cara, acho que além de tudo você precisa ter um fator sorte. Então, assim, eu acredito que dei um tiro certeiro e tive sorte de ser um mercado que cresceu e a Go Green cresceu junto. Mérito, claro, mas o que você acha da sorte de empreender? Eu acredito muito em sorte. Eu acho que é um dos fatores para o sucesso de um empreendimento, ou de um empreendedor, ou até mesmo de uma carreira. Só que a sorte, para você ter ela dentro do seu negócio, você precisa se expor a ela. Sim. E se você não se expor a essa sorte, a meter a cara e fazer, ter a resiliência de, às vezes, quando tomar um tombo, você refazer e começar de novo, tal... Em algum momento, em algum ponto ali do seu negócio ali, pode ser, por exemplo, um momento correto que você entrou, Timing, um timing que você conseguiu acertar ali,
um fornecedor que você acertou, que às vezes o fornecedor era um era bom, o outro não era, os dois eram bons, o preço era igual, você falou assim, não, eu vou optar por esse aqui, e o outro quebrou, por exemplo, se você tivesse optado pelo outro, talvez você tivesse tido um prejuízo em alguma situação. Então, só que você só vai se expor a esse tipo de sorte se você tentar o negócio. É muito difícil você falar sobre merecimento, muitas vezes. Porque muita gente fala assim, eu trabalhei, eu mereci porque eu me esforcei. Não tem sorte, é merecimento. E muita gente aí que a gente sabe que trabalhou, se esforçou e não deu certo. Sim. Porque tem um fator sorte aliado ali. Não tem como. Eu conversei com empreendedores um tempo atrás, eu conversei com um cara que eu quero trazer ele aqui ainda, e ele me falou assim, eu não sei como eu construí tudo isso. Se eu falar para você que eu planejei, eu vou estar mentindo. E ele tem um patrimônio considerável. E ele falou que as coisas foram acontecendo para ele. Se você não falar que isso é sorte... É né? o clichêzinho que todo mundo usa, né? Vou correr atrás da minha sorte, vou fazer a minha sorte. Depois vão falar que é sorte. Lógico que a gente não pode colocar tudo na conta da sorte. Sim. A sorte é um dos fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. O trabalho, o esforço, a dedicação, o estudo, o empenho ali, é claro que é quase a maioria aí, mais de 50%, muito mais, né? Se você falar assim, eu vou ficar com a sorte, eu vou sair ali na rua, ficar na esquina e esperar alguma coisa acontecer... Não vai. Ou então tem muita gente que fala que o universo vai dar, né? Não, eu vou ficar esperando o universo me recompensar. Sol, né? Venha. O universo realmente, ele tem. Eu acredito muito em forças aí que... Esses negócios de você acreditar, de você colocar energia. Eu acredito bastante nesse tipo de situação e de pensamento. Porém... Eu acredito muito também em trabalho duro. Não trabalho burro. Que trabalho burro é aquele negócio que a pessoa não pensa, fica tendo que fazer várias coisas, repetindo, retrabalho. Eu não concordo muito com isso. Eu não tento trabalhar para não ter esse tipo de trabalho. Mas eu sei que o esforço recompensa também. O empreender como todo, independente de você montar um negócio e tal, eu vejo que consiste em fatores externos, né? Você demanda de mercado... eu estava dando um exemplo esses dias daquela época, e eu acho que continua assim, quando São Paulo proibiu, a cidade de São Paulo proibiu qualquer tipo de outdoor. Né? Não sei se você recorda dessa época. Poxa, no centro, né? Você podia ter assim, a empresa mais fenomenal desse tipo de serviço, oferecer o outdoor mais bacana que existe, e por um fator externo... você se ferrou. Se ferrou, né? Você quebrou. Então, assim, você tem que condizer a estar de olho. E eu acho que isso é uma sacada muito legal do empreendedor. O empreendedor, ele tem que estar apto e entender que ele precisa, talvez, se moldar rapidamente. Sim. Né? Ter resiliência, né? Exatamente. Assim, às vezes as pessoas me perguntam, vou até abrir agora um ponto muito interessante da Go Green como um todo, né? A gente está fazendo 6 anos, a gente tem algumas identidades muito legais de trabalhar com produtos de alta qualidade e tudo mais, né? A gente sempre trabalha com o melhor produto do mercado. E aí muita gente, poxa, Pedro, de certa maneira o governo está tentando te quebrar, né? Quebrar o seu mercado porque tem uma tarifação para entrar ano que vem e tal, que é um detalhe interessante, mas acho que não convém entrar nessa parte técnica. E as pessoas falam, Pedro, e aí? Você acha que já era? Né? E eu analiso um todo e falo, primeiro que a gente vem se moldando para isso. Né? Eu, como empreendedor que atuo nesse mercado, e qualquer empreendedor tem que estar olhando para o seu mercado de maneira macro, né? Eu já venho estruturando a empresa para um segmento que não vai ser tão impactado com essa mudança. Né? Então eu sei, poxa, você é o cara que faz essas usinas gigantes, essas fazendas? Não, porque é um mercado que vai ser muito impactado com isso. E o que você foca? Eu foco no cliente que o quê? Que gosta de um produto de muita qualidade, que gosta de tecnologia, que entende, que fala, puxa, Pedro, eu estou colocando isso porque é fenomenal, né? Eu não estou só com o cliente que está trocando aquela fichinha de, vou trocar o financiamento. Não, é o cliente que entende o negócio. Então, assim, acho que o empreender, para você não cair nessa de, putz, mudou amanhã e me ferrei, é você estar olhando. Você ter, assim, engatilhado um planinho B, um planinho C.
Sabe? Não sei se você gosta disso Eu também. gosto. Eu não sou muito a favor de ter muitos planos B, entendeu? Assim, da pessoa fazer um plano A, mas já vamos colocar um plano B aqui, que às vezes você fica sempre preparado para falhar, né? E daí eu gosto sempre de não pensar muito num plano B, mas estar sempre atento de ter algumas contingências ali em caso de falha. Mas eu não planejo muito a segunda opção, não. Eu gosto muito de trabalhar e falar assim, se não der certo, não, vai ter que dar certo. Mas você tem que ter uma contingência. Eu concordo com você que a gente tem que ter uma contingência ali, sim. Mas o negócio que você falou sobre o público seu, né? Eu acho super interessante porque tem gente que compra energia limpa por ela ser limpa, não por ela ser barata. Perfeitamente. Não é? Muita gente. Muita gente, não tem? Tem. Porque tem gente aí que é da causa animal. Então eu não uso shampoo que faz teste em animais e tudo mais. Tem um monte de gente que gosta de trabalhar com produtos ecologicamente viáveis, que têm uma responsabilidade ecológica, né? E o consumo de energia elétrica, ele consome não sei como que fala, esse número de carbono aí, né? Um impacto de carbono muito grande no CO2. De CO2 na atmosfera e tudo mais. E daí, por exemplo, você tem florestas que são inundadas, ou na Europa, usinas de carvão que são ligadas até energia atômica utilizada para geração de energia. E o solar, o eólico, são energias limpas, né? A hidroelétrica também é uma energia teoricamente limpa, mas você acaba tendo que utilizar um espaço muito grande. Ter que represar rios, né? Então, é um impacto ecológico também muito, muito significativo. Agora, a energia solar e a eólica me parecem que ela está ali de graça, né? O vento está ali o tempo inteiro, o sol está ali o tempo inteiro. Então, tem muito cliente que eu acho que o poder de decisão para comprar uma energia solar vem muito por causa da responsabilidade ecológica, não tem? Tem. O que é legal, Luciano? Quando você trabalha com uma solução como um todo, né? Você não vende um produto e você acaba atendendo a solução. Você tem vários fatores com que esses clientes te procuram, né? N fatores. Desde um fator que é o momento que é modismo, todo mundo quer ter energia solar, né? Porque tá valorização do imóvel. Várias. Mas aí você pega um cliente que vê o lado econômico, um cliente que vê um lado sustentável, o cliente que entende que os costumes estão mudando, então ele vê que quando ele era novo e morava com os pais não gastava nada de energia e que agora ele gasta bastante e que daqui 10 anos ele vai gastar mais. E, pô, onde que vai parar o mundo assim? Né? Então, assim, ele começa a entender e falar, puxa, eu tenho uma participação mundial, né? Eu tenho uma participação no CO2 emitido. Para eu viver, eu emito um monte de CO2. Né? Então, ele começa a entender como fazer isso. E o bacana de você vender uma solução que alinha economia com sustentabilidade, te dá um prazer muito grande. Né? Eu sinto um prazer muito grande e isso é muito legal na percepção de um cliente que põe o sistema nosso pelo lado econômico, que ele olha lá e fala, pô, eu vou recuperar em 4 anos e meio, tá ótimo, gostei da tecnologia, vou pôr o produto mais top, que é o que você vende, Pedro, beleza? E aí passa 3 meses, ele me liga e fala, seu Pedro, cara, é verdade mesmo que eu deixei de emitir 150 quilos de CO2 na atmosfera? Então. Falei, é verdade. Cara, eu fazia tudo isso. Eu falei, não, essa é uma média que se você tiver em tempo de seca e as termoelétricas estiver ligado, é muito mais. Né? E uma coisa que é muito bacana, cara, que assim, é um ponto que a gente bate na tecla e cada vez vai ser mais visto isso, vai ser mais ponderado isso na sociedade como um todo, porque muitas vezes a pessoa vem e fala, pô, Pedro, você vende uma tecnologia que só beneficia a classe A e B. Só beneficia quem tem dinheiro. Porque, infelizmente, a classe C e D não tem condição. Cara, a energia fotovoltaica como um todo, ela parte de um princípio de geração de energia sem investimento público. Então, todo mundo que tem a energia solar, mesmo que fala, putz, eu não posso ter mais na empresa que eu trabalho, tem. Você está fazendo, foi um investimento particular que agrega na rede, né? E acaba que é o legal, você consegue eliminar problemas como a crise hídrica.
como o Brasil, 60% é ainda geração, 60% já está um pouco abaixo disso, que eólica e solar tem crescido muito. Mas a eólica é investimento público, são grandes usinas, é um pouco diferente. Mas a solar, o que acontece? Você liga menos termoelétrica, você reduz a bandeira vermelha, né? Quantas vezes a gente olhou e falou, meu, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira preta, né? Então, a energia solar é investimentos particulares, privados, que agregam como um todo no sistema nacional de energia. Então, às vezes, a pessoa me procura porque está na moda, porque o vizinho tem energia solar, porque ele vê propaganda o tempo todo nas redes sociais de energia solar, reportagens. E aí, depois que a gente bate um papo com ele, ele entende que tem um puta benefício econômico, um baita benefício sustentável, um baita benefício moral, né? Tipo assim, você fala assim, poxa, a sociedade como um todo, ela tá com impacto, principalmente nos tempos modernos, de, pô, o mundo não pode colapsar. Então, a gente não pode arregaçar tudo. A natureza está indo para o saco. Os rios, aquecimento, aí com outros pontos, mas assim, a pessoa fala, o que eu posso fazer? Né? O pessoal falava assim para mim, pô, Pedro, quando eu falava 3 anos atrás de carro elétrico, todo mundo, imagina. Hoje você já tem um monte de carro elétrico. Hoje, você tem um público que põe carro elétrico por causa do impacto social, do impacto sustentável. Foi, né? A gente foi aquela vez, né? Lembra? Lembra? A gente foi numa feira chamada Welcome Tomorrow. De 2018? 2019, acho que 19? foi. 2019 ou 2018, não lembro. Mas foi Antes por aí. da pandemia, foi antes com da certeza. pandemia. Não foi 2019, porque depois 2020 não teve, mas foi no final de 2019. Você lembra a quantidade de coisa elétrica que tinha lá? De motinha. Essas motinhas elétricas tinha um monte lá, né? Que hoje o pessoal tá difundindo aí, né? Tinha muita coisa elétrica, muita coisa online, sem fio, né? Umas paradas muito loucas. Umas cidades inteligentes. Sobral, né? Sobral, né? No Ceará. City, é uma Smart City. É muito bacana. Você falou sobre rede social, né? Que hoje está muito na moda a energia solar. E se você pesquisar sobre energia solar, você vai ser bombardeado com patrocinário de energia solar, porque os caras estão gastando, né? Estão ali batendo muito forte no solar, né? Tem congressos de energia solar e tal. O pessoal está se organizando aí para vender. Ainda está muito em alta, mesmo com esse negócio da bandeira. E parece que agora teve uma prorrogação, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas eu queria falar sobre a rede social. Eu acho a rede social muito importante para qualquer negócio. As pessoas têm que ter essa consciência, os empreendedores têm que ter essa consciência de que o fluxo hoje está lá e não muito no outdoor ou na TV aberta e rádio. Acho que foi em 2017, já lá atrás, que foi quebrada uma barreira em que 50% dos anúncios mundiais estavam online, ou links patrocinados, ou influencer, de 50% do gasto de publicidade, hoje deve ser 90% isso aí, né? E eu queria falar assim, que você foi um dos primeiros caras que eu vi assim na internet, aqui na região, principalmente aí na cidade, a trabalhar a rede social e aparecer, a meter a cara. Você ainda vai lá, você fala do seu negócio, você posta, você conversa, aparece nos stories e tal. E tem muito empreendedor que não tem coragem de aparecer nos stories, porque fala assim, não, eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer, ou eu não gosto, esse negócio de rede social é coisa de criança. E isso hoje, para muitos negócios, representam, às vezes, 100% da aquisição dos clientes, né? Você deve adquirir clientes muito por indicação, né? Que eu acho que funciona muito bem no seu negócio. Analisando os canais aí de aquisição. Rede social é importante para você? Você adquire clientes através de rede social, e você tem alguns outros canais de aquisição, de vendas, você trabalha com tráfego pago, SEO, você tem anúncio, stand em feiras. Como que funciona o seu núcleo ali, o seu ecossistema de aquisição de clientes? Legal, legal.
Luciano, o que eu vejo a rede social como um todo, né? Como você comentou, e eu gosto muito de estar participando, né? De estar ali, de estar gravando, de estar mostrando nossos trabalhos, mostrando o pessoal trabalhar. Eu gosto muito, assim, eu me sinto muito bem fazendo isso, né? Só que eu vejo no meu nicho de mercado, no meu, tá? No meu Go Green. Porque se a gente for falar de outra coisa, já muda a minha visão. Porque a rede social ela é fenomenal por causa disso. Ela pode ser usada para prospecção de novos clientes, para formalizar uma marca, para lançar um produto, para uma porrada de coisa. O que eu vejo na Go Green, a rede social ela é muito importante. Para consolidar a minha marca como um todo. Autoridade. Para mostrar que a gente todo dia é dois projetos que às vezes as pessoas me perguntam, cara, como você consegue estar num projeto numa cidade, em outro projeto, depois em outro cliente? Como vocês têm um fluxo tão grande de projetos assim? Como que isso acontece? Por quê? Que a gente passa essa credibilidade. Porque o cliente vai lá, ele, como você comentou, eu diria que 95% dos meus clientes hoje vêm por indicação. Por quê? Porque um cliente que vem por indicação, ele já entende que a nossa premissa não é o produto mais barato, e sim o de melhor qualidade. Então, ele não é aquele cara que escreve assim no Google, eu quero energia solar barata. Não, ele vai porque ele sabe que a Go Green instalou um projeto no amigo dele, no parente dele, no vizinho dele, e o cara tá super satisfeito. Né? O cara falou, porra, Pedro, o fulano falou de você, gostou do serviço, gostou da execução, né? Eu tenho um cuidado muito grande com o executar, com o projeto sair perfeitamente, com o alinhamento. Então, isso é muito importante, porque eu ofereço um serviço de alta qualidade. E eu uso a rede social para demonstrar isso. Porque o cara, quando ele recebe a indicação, o que ele faz? Ele abre lá. Ele vai olhar. Eu sempre falo isso. Ele, muitas vezes, antes dele me mandar uma mensagem, pedir um orçamento ou me pedir uma visita, e aí eu comento como eu faço isso, eu tenho comercial, né? Tenho parceiros comerciais, tenho o vendedor, tudo, ou eu vou, então, assim, tem algumas opções. Mas o cara antes, ele já vira e fala, pô, eu vi lá na sua rede social que você colocou em tal empresa, vi várias fotos, nossa, os projetos bonitos, né? O cara já dá aquela pesquisada. Então, a rede social, por mais que o cara não apareça, ela é legal ter presente. Sim. Né? A empresa do cara tem que ter. E aí, o porquê aparecer? Que você falou, Pedro, você aparece, né? Você gosta disso? Eu gosto. Eu adoro falar da Go Green, eu adoro mostrar o nosso trabalho, eu me sinto muito orgulhoso do que a Go Green se tornou, né? Mas eu acho que o ponto principal de colocar a cara foi que eu entendi que, principalmente quando você vende um produto de alto valor agregado, a pessoa tem que olhar para sua cara. A pessoa, eu consigo passar uma humanizada na minha marca, né? Muitas vezes, o Pedrinho da Go Green. O Pedro da Go Green. Né? O Pedro da Energia Solar. Ele nem sabe o nome da minha empresa, mas ele sabe, ele já viu, ele já ouviu comentar. Então, eu uso a rede social como consolidação de marca, mas ao mesmo tempo humanizar a minha marca. Certo. Né? A pessoa vai saber, muitas vezes, o cliente contactou a gente, o meu vendedor foi lá, atendeu, apresentou os orçamentos, fechou o projeto, minha equipe vai lá, executa um serviço maravilhoso, tal, o cara ligou o sistema, configurou, tal, e ele falou, puta, eu nem vi o Pedrinho. Queria ver ele. Caramba, né? Até brinca assim com o vendedor e fala, puta, vocês já terminaram o projeto e o Pedrinho não passou por aqui? Não, o Pedrinho tá no congresso, né? Tá numa feira, tá cuidando de outra parte, né? Que acaba que o empreendedor acaba, às vezes, tendo que focar uma coisa um pouco mais tal. E muitas Os vezes, bastidores. Né? E muitas vezes eu não consigo estar todo projeto, que é o que eu gosto muito de fazer. E aí o cara tá muito vinculado à Go Green, à rede social, trouxe para ele que é a Go Green e o Pedrinho. Isso é muito legal. Só que eu acho que dependendo do seu nicho, fazer um desenvolvimento de patrocinar, né, pagar, contratar uma empresa consolidada para fazer isso é muito importante. E eu, particularmente, eu não tenho feito isso porque eu vi que os resultados que vêm por ali
não são tão eficientes quanto eu a fomentar os meus clientes já existentes, que eles me trazem muito outros projetos. Sim. Né? Então, assim, a gente ponderou de um jeito, eu fiz testes de contratar a empresa, de fazer ali prospecção, entendi os leads, mas entendi muitas vezes que se você atua nesse mercado, você vai ter uma porrada de lead. Então, você tem que ter braços para cuidar desse lead. Você vai ter que criar um funil. Exatamente. Então, assim, no momento, validei isso como importante? Não muito. Então, foquei em outros markets, né? Então, é um marketing de dar um suporte fenomenal para o cliente, né? Tentar trazer para o cliente uma rápida resposta, uma preocupação, uma explicação, né? Eu acho que é muito interessante, Luciano. E aí, até eu acho que no comércio que a gente está habituado, eu não tinha tanto, porque era assim, até o momento da venda, beleza, pagou no caixa, a pessoa... Acho que isso é um pouco diferente, falando por causa da trocar a roupa e tal, mas da PHS, eu acredito que, né, era o atendimento bom ali, já consolidava. Já a Go Green tem um pós-venda. O cara tem cliente, cara, que faz 3, 4 anos que tem sistema e me manda todo mês perguntando se a conta tá certa, se a CPFL não tá roubando. Né? Então, isso é interessante. Eu acho que o pós-venda é muito interessante para qualquer cenário. Para qualquer cenário. Até mesmo para PHS. Se a gente fizer um treinamento, uma avaliação. Lá na loja, eu fiz um treinamento de pós-venda para as meninas. Porque hoje o que dá mais grana? Mais do que ticket alto é o LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo que esse cliente compra de você. E às vezes que ele vai se repetindo dentro da sua esteira de produtos, né? E ele vai repetir se você tiver um pós-venda adequado. Sim. E o pós-venda adequado, muitas vezes, é você se importar se você resolveu aquele problema daquele cliente. Não é resolver o problema se ele deu defeito ou se precisou trocar quando dá ruim. Não. É quando dá bom, a gente também está lá atento para se preocupar, ir atrás dele e perguntar. Porque uma coisa que eu sempre coloco é que a gente não tem que vender produto, a gente tem que resolver problemas. Sim. Independente do mercado que você atua. Perfeito. Então, a pessoa vai, por exemplo, comprar uma roupa na loja. Por que a mulher está indo comprar uma roupa lá, ou o cara está indo comprar uma roupa? Ah, eu quero uma camisa. Ele não quer uma camisa. Muitas vezes ele quer uma namorada. Ou a menina quer um emprego novo. Ou ela quer fazer uma inveja para a amiga dela, seja o que for. Mas a gente tem que resolver esse problema. E se ela vai lá, ou ele vai, compra o produto, e a gente entra em contato, fala, e aí, como foi o encontro? E deu certo o emprego? Aí a amiga ficou cheia de inveja, e o cliente percebe que a gente se importou, a gente ganhou esse cliente. Sim. A gente ganhou esse cliente, a gente ganhou ele para sempre. Então, enquanto a gente estiver trabalhando ele vai estar. Então, isso é o nome disso aí é follow-up. A gente está acompanhando esse cliente dentro da trajetória de experiência do cliente com a gente. Isso não termina no caixa. Por isso que a gente tem diversos programas na loja que incentivam esse LTV. Então, a gente tem programa de indicação, a gente tem programa de cashback, a gente tem programa de vários outros programas que fazem esse incentivo ao LTV ser maior. Né? Então, o pós-venda, só que é difícil. Sim, claro. Difícil você colocar uma ideia de vendedor, porque eu trabalhei com vendas durante muito tempo em São Paulo e multinacional. Eu trabalhei onde eu estava de terno e gravata, atrás na rua o tempo inteiro, visitando clientes para se fazer, ser lembrado. Quando eles precisassem de alguns produtos que eu vendia evento em hotel, eu vendi programa, instalação de programa na área de hotelaria e restaurante e tal. E eu tinha que estar lá. E o acompanhamento era muito interessante. Só que isso era o meu tipo de trabalho, que é uma venda ativa ali, né? Que é o chamado de vendas mesmo, que é o outbound sales. Essa venda era onde você analisa o prospect, transforma ele em um lead,
concretiza a venda, depois você tenta aumentar a rentabilidade dele comprando outras vezes e depois fazer ele indicar você. Então, a gente tinha, por exemplo, um sistema de CRM, para estruturar todos aqueles clientes, para analisar o funil, ver onde aquele cliente entrou, se a proposta já foi enviada, se a reunião já foi marcada, se ele respondeu, tudo analisando lá, escrevendo dentro do... Eu até pensei na loja uma época em instalar um CRM, mas eu não sei se seria viável. Mas eu tenho lá uns caderninhos que eu peço para elas irem anotando e fazendo como se fosse um CRM, né? Na GoGreen, você tem um CRM? Vocês utilizam algum programa de CRM? Um Pipe Drive, um Agendor, alguma coisa assim? A gente tem um trabalho, eu trabalho eu consegui consolidar quase tudo meu de CRM e gestão de projetos no Trello. Então, eu tenho com o meu time comercial uma linha, né, que vai desde gerir prospecção, envio de oportunidade, se essa oportunidade foi ganha, perdida ou está em aberto ainda, né? Como que é isso? Até fazer um trabalho de resgate, que quando a gente trabalha com projetos, o cara pode orçar num dia, mas daqui 6 meses que ele vai fazer. Às vezes o cara então, nem fez, né? No outro ano lá o cara não fez ainda. Então, assim, isso é uma maneira que a gente tem de gerir. Não sei se você já usou o Trello. Já. Inclusive, você que me indicou. Eu vi uma vez você marcou na tua rede social. E falou, pô, aplicativo fantástico, não sei o que. Isso aí já faz, sei lá, uns 4 anos já, quando você começou a utilizar. Hoje eu utilizo em várias frentes o Trello. Né, em gestão de projetos mesmo. Na minha rede social, o meu calendário editorial está lá no Trello. Eu estou montando uma agência agora, uma aceleradora de empresas, voltada muito para o lado digital. Lá a gente vai utilizar o Trello muito intensamente. Eu acho que, assim, não existe ferramenta certa para o empreendedor. Eu acho que tem que existir uma ferramenta que você consiga preencher e que não burocratize o seu dia a dia. Que nem você falou, Pedro, colocar na loja um CRM. Aí será que não vai ficar as vendedoras lá tão preocupadas em preencher e perder? Porque eu vivenciei isso na multinacional que eu trabalhava. Tinha um CRM e, cara, a gente tinha que ficar um tempão colocando lá um monte de informação. E você podia estar o quê? Correndo, visitando o cliente. Então, assim, eu acho que o bacana, e eu tento fazer essa identidade muito forte da GoGreen, é tentar criar fluxogramas, criar processos, porém não tão burocráticos. E, assim, o Trello se adaptou bem no meu dia a dia, né? Então, eu consigo ter uma ferramenta que eu consigo ver o andamento de vendas, o andamento de pagamentos, o andamento de bonificações, o andamento de execução de projeto, o andamento de pós. E eu criei do meu jeito. Ah, Pedro, eu tenho uma empresa igualzinha à sua. Me explica como você usa o Trello que eu quero usar. Cara, vai entender. Cada um vai do seu jeito, né? Eu acho que isso é o bacana. Mas usar ferramentas é legal. E eu sou assim, que nem a gente falou um pouco, eu sou do time do... Cara, procura uma ferramenta gratuita, entende ela primeiro, põe, não deu certo, já abandona, sai fora. Sim. Sai fora, não perde muito tempo, vê ali, faz o teste de 3 meses e tenta outra. Né? Faz uma ferramentinha que rode, né? Te ajuda ali. Poxa, eu tenho diversos amigos que a melhor ferramenta para ele é a agenda em papel. Então, usa agenda em papel, cara. Você vai gastar R$20 por ano, né? Tipo, usa uma ferramenta. Então, tem que ter. Eu acho, né, no meu dia a dia, algumas ferramentas, tipo em papel, alguma coisa assim, é muito porque a pessoa, às vezes, acaba não se adaptando ao digital. A minha mentoria chama Clareza Digital e ela é muito focada nesse tipo de empreendedor, que ele tem um pouco de dificuldade em fazer essa transposição aí do papel para o digital. Hoje em dia, uma agenda... Eu utilizo algumas ferramentas para fazer minha organização. Pessoal mesmo, não da empresa. A empresa tem um CRM, tem RP lá, super robusto, todo mundo trabalha em cima dele. Mas para fazer o meu pessoal mesmo, eu utilizo alguns.
né? E eu acho fundamental a utilização desses aplicativos, dessas ferramentas, para mim, porque... E eu não sabia disso. Eu vi hoje numa postagem do Esalen, sabe? Do Reservatório de Dopamina, ele falando sobre... Não entendo como as pessoas não usam uma agenda eletrônica, você viu? Porque você vai tirar da sua preocupação alguns pontos que você não precisa estar preocupado. Então, eu até republiquei o post dele e coloquei lá quais ferramentas eu uso. Eu uso a agenda do Google, eu uso o Trello, eu uso uma lista to-do, uma lista de tarefas, e uso o Evernote. Para cada um, eu tenho uma funcionalidade. Então, por exemplo, para a agenda do Google, que eu gosto do Google, eu prefiro do Google do que do iPhone. Para do Google, eu uso para compromissos. Sim. Então, quando, por exemplo, eu tenho podcast hoje aqui com horário marcado, ou uma consulta no dentista, ou uma reunião com um fornecedor, atender um fornecedor, o que for, eu coloco lá na agenda do Google, porque eu tenho que estar lá naquele horário. Se eu tenho que fazer hoje o thumbnail do podcast que a gente soltou hoje, eu coloco na lista de tarefas. Porque ele pode ser às 10 horas da manhã, ele pode ser às 11, ele pode ser às 1 da tarde, mas ele tem que ser feito hoje. Eu tenho que ir lá depois e colocar o check nele. Daí eu uso a lista to do. O Evernote eu uso, ele é um web clipping, é um lugar para você separar as coisas lá. Então, se eu tenho um site para guardar, para pegar uma referência, ou eu quero escrever um texto para guardar, documentos, eu tenho lá vários, tudo empilhado, aqueles empilhamentos de pastas. Eu tenho uma pasta pessoal, uma pasta do Bazar SB, uma pasta do Rancho Zapata, uma pasta do Clearcast, uma pasta da mentoria, e eu vou colocando lá tudo organizadinho e tal. Quando é uma gestão de projetos, eu uso o Trello. Para mim é muito mais fácil. Daí eu vou jogando uma coisa para lá, jogando para cá e tal, e funciona. Para mim funciona. Nossa, mas você usa tudo isso? Você deve ser muito organizado. Não, eu uso porque eu sou desorganizado. Tá. Se eu não usasse, deixasse tudo isso para minha cabeça, eu estava ferrado. Eu não ia lembrar de nada. Só que daí eu fazendo isso aí, sobra muito mais tempo para outras coisas. Sim. Sim, e é um processo interessante, que quando você adapta uma ferramenta, no começo sempre vai ser doloso. Vai, você com colocar certeza. ela, né? E de certa maneira, não significa aí o cara lá assistiu o podcast e falou aqui, nossa, baixou no aplicativo dele, Evernote, Google Agenda, Trello, cara, Não, eu vou usar tudo. Não. Vai. Você tem que fazer o que você acha que te agrega. E ter esse senso crítico de falar assim, porra, cara, não, eu comecei a usar isso aqui, puta, o Pedrinho Luciano falou que o Trello é da hora. Eu não gostei. Uma porcaria, não consegui usar. Não usa, mas assim, use ferramentas que te agrega e que consegue fazer ser mais produtivo. Eu acho que você tem que evoluir sempre. Perfeito. Você tem que evoluir sempre. A agenda de papel, até ano passado eu usava uma. Sim. Eu ainda tinha tudo isso aí, eu não usava de forma, eu acho, tão estabelecida, e eu ainda tinha uma agenda onde eu escrevia as coisas que às vezes eu tinha para fazer no dia, a minha lista to do, às vezes eu usava, preciso fazer alguma coisa, eu ia lá numa agendinha de papel tal, e usava mais como um diário do que como uma agenda, tipo, lá na frente tem alguma coisa, vou anotar um compromisso. Não, isso eu já uso o Google faz tempo já. Mas eu usava assim no dia, eu abria o dia lá, então, por exemplo, eu conversava com você no telefone, eu ia lá, a gente falava alguma coisa, beleza. Eu anotava alguma coisa lá. Hoje em dia eu já consegui reformular tudo e eliminar também essa de papel. O pessoal lá do banco mandou as agendas lá, eu já passei para as meninas, que elas usam, mas eu acabo não utilizando mais. Mas a gente tem que evoluir. Você fala assim, é muito difícil usar a agenda do Google. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a usar a agenda do Google, para mim era um trampo a mais. Eu falo assim, eu vou ter que ir lá, eu esqueci de anotar na agenda. Até hoje, em alguns momentos, eu esqueço de anotar algum compromisso, né? Claro. E às vezes eu esqueço compromisso, porque eu tô tão acostumado a não guardar na minha cabeça que se eu não anotar... Cadê você, Luciano? Não, se eu não anotar... Não, às vezes acontece fornecedor. O cara manda mensagem para mim, vamos marcar um dia para fazer compra e tal, daí ele chega na loja...
Daí um dia o cara chega lá e fala, marquei com o Luciano. Eu falo, putz, esqueci de colocar na minha agenda, porque eu tô tão acostumado a não Sim. reservar um espaço para isso na minha cabeça, que se eu não anotar, eu vou esquecer. Eu acho Então, que só que daí foi difícil para mim no começo, Sim. a utilizar. Aquilo era um trabalho a mais. Hoje é tão natural, porque o hábito é isso, né? Sim. Quando você executa várias vezes, ali na frente, quando ele se transforma em um hábito, você não gasta energia nenhuma mais para fazer isso. Então, isso para mim hoje é um hábito. Você já leu O Poder do Hábito, o livro? Não, já ouvi falar bem, bastante. Bem bacana, um livro super interessante. Entrando nessa ideia aí, você gosta de ler bastante? Você falou do Lean Startup. Como que funciona o seu nível assim de adquirir conhecimento para o empreendedorismo? Porque eu te conheço, sei que você é um baita empreendedor em série, você gosta de empreender. Você estuda bastante ou é muito nato seu isso aí? Legal, olha, já foi mais estudado, eu digo assim, principalmente no primórdio, quando eu tinha mais tempo, eu me habituava mais com a parte teórica de tudo, né, de tentar entender, eu estudei muito parte tributária para fazer algumas mudanças na empresas que foram importantíssimas, né? Tanto PHS quanto Go Green. Eu estudei muito a parte de recursos humanos para entender, né? Para ter tudo certinho. Fui estudando, mas eu tive sempre esse feeling assim nato de o empreender, do crescer. E hoje, por mais que eu ache interessante, e é muito interessante o hábito da leitura, eu acho que hoje as coisas são muito rápidas. Né? Então, assim, tinha o hábito que hoje eu não estou conseguindo ter mais, que quando eu caminhava, corria, audiobook. Né? Por quê? Porque é uma coisa que eu estou ali me exercitando e fazendo. Podcast, né? A gente consome muito, né? Você também... E eu acho que uma coisa que mata hoje, que é muito legal, cara, que te dá um incentivo, são o tal dos Reels com pedaços de podcast. Sabe, o corte, aquela frasezinha lá que você olha e o cara vira e fala assim, que a gente tá falando agora, produtividade, você vai empreender, você tem que ganhar produtividade, cara, você tem que tentar reduzir processos para você conseguir fazer mais coisas, né? Então, o cara nem sabe o contexto, mas ele ouviu aquele e deu o estralo. É muito interessante. Né? Então, assim, é muito habitual, eu acho que todo empreendedor vivencia isso, no começo, ele tem mais tempo para se dedicar à teoria, né? A estudar mais. Quando eu comecei a Google, eu fiz 17 cursos de energia fotovoltaica. Né? Então, assim, eu precisava saber de tudo, tal. Agora, hoje, eu já vou estudando algo pontual, né? Porque já não me sobra mais o tempo de falar, fazer um curso aqui de 5 dias, né? Então, não me sobra mais tempo. Hoje eu tenho que encaminhar isso para um terceiro dentro da empresa para fazer, né? Para ele ganhar o conhecimento e tentar resumir por falta de tempo. Então isso é muito legal, né? Pedro, a leitura, cara, eu gostaria muito de ter um hábito belo de ler. Só que eu sou um tanto quanto ansioso. Fico a vida inteira, assim, acelerado, né? Vídeo a gente tá conversando sobre o café. Na hora que você ouviu o café, eu falei, que delícia, eu tomo café o dia inteiro, né? Então, assim, isso me deixa ansioso e faz com que rode bastante. Então, cara, se eu parar para ler um livro, eu fico meio que ansioso, assim. Lê umas linhas ali e já fala, eu preciso sair. Aí Mas eu sou assim também. E eu venho engatando muito assim o meu desenvolvimento perante a conteúdos rápidos. Né? Eu tento priorizar assim, eu preciso saber disso, eu preciso aprender isso rápido. Pedro, por quê? Porque eu acho que hoje a gente está num cenário que tudo se movimenta muito rápido. Né? As atualizações são muito rápidas. Abrindo uma brecha de Instagram, que você conhece muito mais a parte do Instagram, como né, os algoritmos e tal, cara, toda semana tem uma mudança. Tem hora que você tem que deixar para um especialista, você não tem que aprender. Tem coisas que eu gosto de aprender porque eu utilizo isso e eu penso em muitas vezes monetizar isso aí, por isso que eu gosto muito de Instagram. Mas tem hora que a gente tem que deixar para o especialista. Não adianta a gente querer aprender tudo na vida, senão você vai ficar medíocre em tudo, você vai ficar médio em tudo. Então tem que se especializar no que é seu mesmo.
Eu gosto muito de ler. Eu tenho O hábito. essa agitação também. Não, agitação mental, é difícil de parar para ler, só que o hábito faz você ficar mais calmo. Né? Você acostuma a ler, esse negócio aí de você agitar, ele vai passar. Uma das coisas que me ajuda muito na agitação, né, é a meditação. Foi muito difícil começar a meditar. Foi muito complicado, principalmente no início. Eu tentei, porque eu vi em alguns caras muito fodas, assim, os empreendedores de muito sucesso, bilionários, estrangeiros, eu vi que em comum eles meditavam. É uma coisa muito, muito comum a meditação entre eles. Meditação, prática de esporte, entre outras coisas, mas a meditação estava sempre lá. E eu falei, eu preciso fazer essa porra aí, meu. Eu preciso meditar. E daí eu fui tentar. Fui fazer meditação guiada, não durava 3 minutos. A minha cabeça... eu falei, meu, tá errado. Isso aí, eu não consigo meditar. Eu vejo o pessoal meditando, uma calma lá, né? Daí eu fui uma vez e li um livro. Eu demorei e tal. Eu achei um livro lá, comprei, chama Meditação para Céticos e Ansiosos. Esse livro aí abriu minha mente, cara. Por quê? É de um cara, não sei o que, Dunray, negócio assim, ele é um âncora da ABC nos Estados Unidos, que ele teve um surto de pânico ao vivo, naqueles Good Morning America da vida lá, que é um programa que eles têm, esses programas matinais, né? Que os Estados Unidos inteiro vê. E o cara entrou lá ao vivo, teve uma crise de pânico lá, tal, não conseguiu falar, e depois ele foi ver, foi atrás de negócio de meditação, falando para ele que era bom e tal, e ele foi atrás disso aí, ele virou um cara assim, um praticante, um multiplicador de que a meditação é boa. Ele tem esse livro, ele tem um outro livro que é bem mais famoso que esse, se chama 10 Minutos Mais Felizes. 10 Minutos Mais Felizes, é um negócio assim. 10% mais feliz. E dentro desse livro aí, ele fala assim, que quando a gente está meditando, assim como lendo, que no final das contas você está lá no mindfulness, né? Você tem que estar presente naquilo que você está fazendo, liberta um macaco maluco dentro da sua cabeça. E esse macaco, ele quer sair, ele começa a quebrar tudo lá dentro. Então, ele começa a se agitar. Enquanto você não sair daquilo lá, esse macaco vai ficar se debatendo lá dentro da sua cabeça. E isso faz parte do processo. E a gente acaba não querendo aquilo, mas aquilo lá faz parte. A meditação é justamente isso. Não é você ter uma tela em branco na sua cabeça, é você aguentar o macaco e ficar lá o máximo de tempo possível. Então, no começo 2 minutos, beleza, fica 2 minutos. É igual ir na academia. No começo você aguenta levantar 5 quilos, depois você aguenta 10, depois você aguenta 20. Então, vamos lá, aguenta o macaco por 2 minutos, por 3, por 5. Hoje eu aguento lá 20, 25 minutos e fico lá. Mas com ele querendo arrebentar a jaula dele lá o tempo inteiro. Mas eu consigo ficar. É difícil? É difícil. E o cara, no livro, ele é muito interessante porque ele fala assim que... ele fala que ele é anti-Buda. Por isso que é para céticos. Porque ele fala assim que o budismo atrapalhou muito a ideia de que a meditação é boa, porque você vê um cara lá, um budista lá, um cara lá todo calmo, falando devagar, meditando. Você acha que ele está na maior paz. E ele não está na maior paz. Ele está lá com os pensamentos entrando e saindo, os pensamentos entrando e saindo. E isso aí cria uma resiliência para você, é um hábito angular que vai criar uma resiliência para você levar isso para outras coisas também. Como para corrida, você está correndo, você está lá, não, cansei, tem que ir embora, aí está doendo o corpo, tem que ir embora. Não, fica, está doendo, mas fica. E a leitura é mais ou menos a mesma coisa. Eu fico lá, às vezes é chato pra caramba, mas eu criei esse hábito de conseguir ler. Eu leio 3 livros ao mesmo tempo, assim. Eu gosto de ler. Então, eu leio um no Kindle, um outro... geralmente são 2. Hoje está 3. Eu leio um no Kindle, um outro no físico, e eu estou lendo um pocketbook lá, que é que eu estou relendo, na verdade, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro super bacana. Estou lendo esse, estou lendo o livro da Nike, que eu tinha começado lá atrás, A Marca da Vitória, e Phil Knight, acho que é o cara do fundador da Nike,
E tô lendo no Kindle, tô lendo O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. É um livro de 100 anos atrás. Mas, cara, você começa a ler, você fala, é atual pra caramba. É um negócio muito louco. Dá vários insights, assim, pra gente fazer, principalmente em geração de riqueza, em pensamento mais voltado pro futuro, tal, menos impulsividade. Então, eu sou um cara, não sou um cara que lia há muito tempo atrás, não. Tipo, com a tua idade, eu tenho 46, você tem 30? 33. 33? Eu não lia. Eu li isso aí, eu sou de ler aí há uns 5 anos atrás, que eu fico tentando, faz uns 5, 6 anos que eu fico tentando ler. Hoje que eu tenho um hábito um pouco maior. Legal. E assim, até aproveitando o seu gancho, Luciano, e até aproveitar para te perguntar, porque assim, a gente que está aí na louca aventura e caminhada de empreender, a gente sempre procura a evolução, né? Então, assim, se você falar, pô, eu vou procurar a evolução lendo mais, estudando mais, né? Fazendo isso ou aquilo, beleza. Cara, como que você vê a gente que chega muitas vezes a trabalhar 16 horas, 18 horas, sábado, domingo e tal, o consolidar, tipo, um hobby, algo, porque é algo que se fala pouco. Todo mundo fala, não, você tem que ser fodão, você tem que crescer, você tem que trabalhar pra cacete. Todo mundo fala isso. Fala. Mas até entra num detalhe que é uma coisa que a gente gosta muito de churrasco, né? Eu, particularmente, eu faço parte do clube da carne e tal, que você tem. Cara, isso pra mim é um escape, né? Sim. Eu dar aquela desligada, tá com algum parente ou com algum amigo fazendo uma carne, ou tomando uma cerveja, jogando conversa fora, ou dando rolê de fusca, fazendo alguma coisa para tentar escapar. E, cara, eu vejo cada vez mais a importância disso para conseguir que eu mantenha a serenidade, né? Que eu não fique assim... Porque no começo, quando a gente empreende, a gente tem muito combustível. Muito combustível. Você fala, pô, eu vou dormir 2 horas por dia e vou trabalhar loucamente. Beleza, você aguenta isso um ano, tal, começa a ver resultado. Só que para você manter, você tem que principalmente balancear, né? Então, é claro, pô, ler um livro, meditar, mas assim, uma coisa que eu vejo que as pessoas deixam de canto é o curtir um pouco, né? Ponderar, é claro, pô, vou chegar num ponto que eu vou ficar 4 dias na semana fazendo churrasco e só 3 trabalhando. Não, até porque não convém muito ao nosso perfil. Mas a escapada, sabe, cara? Eu acho que isso aí é um assunto do empreendedorismo que se deixa de falar e é muito importante pra gente. Dar aquela relaxada, tomar cervejinha, se você gosta de tomar cervejinha, sair pra dançar, sair pra pescar, porra, sei lá, fazer alguma coisa que você reanime o combustível. Viajar, porra, eu amo viajar, eu sei que também gosta muito de viajar. E isso as pessoas esquecem muito. Tá naquela rotina do empreender e esquece. Eu me esqueço muitas vezes de viver um pouco, né? Sorte que eu tenho do meu lado uma esposa que é minha parceiraça, trabalha comigo, é minha, assim, é o meu amor que me faz uma pessoa melhor. E ela, não, pô, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, né? Pô, né? Porque Você merece. E a gente fica viciado no resultado, a gente fica viciado e não, pô, a empresa precisa e tal. E é difícil para o empreendedorismo. É diferente de quando você está no CLT, que você é obrigado a tirar férias. Você tem que tirar férias, cara. Ah, mas eu vou ficar em casa. Você tem que tirar férias. É lei. O empreendedor, cara, quantas vezes eu vi isso? Nossos pais que eram comerciantes, nunca tirava férias. Meus pais tiravam, durante muito tempo, 1 semana, 15 dias por ano. Tipo assim, eles iam pra praia, ficavam lá 10 dias na praia e eram as férias dele. E trabalhavam de sábado, domingo, de manhã até a noite, e depois eles diminuíram. Eu gosto de ter muito hobby. Eu concordo com você. O hobby, ele faz você desligar o teu botãozinho lá do empreendedorismo, seus negócios, porque muitas vezes a gente tem mais de um, e daí vai para um, volta para outro, e fica pensando, e pesquisa,
e muitas vezes você tá lá no Instagram, tá vendo receita? Não, tô vendo o cara falar um corte lá sobre finanças ou sobre marketing, que é um negócio do seu trabalho. Ah, mas eu gosto. É uma coisa muito perigosa. A gente gostar demais do trabalho da gente e falar que trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Daí, isso é legal, só que pode ser confundido com você ficar fazendo o que você ama e viver para o trabalho. E não é assim. A gente precisa ter os dias fora, entender que quando você saiu, você tem que sair, né? Eu também gosto. Eu sei que você gosta de Fusca, gosta de viajar, fazer churrasco, cerveja artesanal. Eu gosto de tudo isso aí também. A gente tem muita coisa em comum. Mas eu gosto também de jogar tênis, eu gosto de correr. Já fiz outros esportes que eu vira e mexe, eu estou fazendo alguma coisa aí. Gosto de fazer uns cursos, tenho faca. Um monte de faca. Lá de vez em quando eu paro lá para afiar minhas facas. Eu curto um monte de coisa, sabe? Então é muito legal a gente ter esses tipos de hobbies para dar esse escape mesmo. Senão a gente não aguenta, porque a gente tá lá, por mais que o nosso negócio feche, a nossa cabeça não fecha, né? Exatamente. Então você tem que fazer essa porta baixar na marra. E é bem engraçado que, assim, no começo de qualquer empreendimento que você está montando, você tem uma baita energia, arrepia, trabalha muito, puta, vou trabalhar full time, beleza. E até te sobra tempo, porque o negócio até pegar tração. Né? E aí o momento que você começa a ter um giro legal, tal, você está tão amarrado com a empresa, você está tão preocupado com um monte de funcionário, com um monte de coisa para resolver, que é difícil ponderar vou dar uma relaxada. Né? Você comentou da cerveja artesanal, puxa, eu acho muito gostoso. Os dias que eu tô muito tenso, cara, à noite eu tomo uma cervejinha. Aquilo me dá uma, né, parece, eu brinco assim, parece aquelas pessoas de mais idade que vai no boteco, toma as 2 cervejas e vai embora, né? Mas você toma uma cerveja, por quê? Para dar aquela desligada, aquela relaxada no corpo, ou você, para um jantar legal, ou assistir uma série, né? No começo, eu acho que é possível, mas eu acho que é mais difícil você dar valor para isso. Porque você tá assim, puta, eu tô assistindo uma série porque eu tô com pouco trabalho. Eu tô com pouco trabalho porque não tô voando. A partir do momento que você tá indo bem, tendo muito resultado, né? Que é o que todo empreendedor trabalha para isso, você não consegue tanto conciliar isso. É verdade. Isso é muito foda para a pessoa como um todo. Né? E assim, pô, Pedrinho, hoje você consegue? Não, eu não consigo. Às vezes eu me pego assim, pô, eu tô a semana inteira que nem um retardado trabalhando, acordando à noite para pensar no que eu vou fazer amanhã, vivendo a 200 km por hora, se não mais. Mas às vezes eu me pego que nem trocando uma ideia, que nem a gente, puta, cara, tem que conciliar um pouco melhor o meu social, fazer umas coisinhas que eu gosto e às vezes deixo de canto. Então isso é muito legal. Abortar sobre isso é legal, sabe? Você falou da Glaucia, a Priscila também. Comigo é a mesma coisa, assim. Ela sempre coloca para mim, assim, esse tipo de pensamento, que é uma coisa que às vezes a gente traz um padrão dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente precisa ralar, precisa trabalhar um monte e tal. E a gente acaba não exercendo o merecimento, né? Sim. E ela faz eu entender isso aí e ela conseguiu colocar muita coisa na minha cabeça. E não é de fazer loucuras, não. Mas é de a gente poder pensar de uma forma um pouco melhor e mais lúcida em aproveitar os tempos de trabalho que a gente dá para o nosso trabalho, né? Sim. A gente oferece tanta coisa, a gente tem que ter de volta. Não é premiar, e às vezes não é se premiar com coisas que são financeiramente, conquistas financeiras. Às vezes embora mais cedo do trampo. Um tempo. Eu pego... deitado com o pé para cima, sem pensar em nada. Tipo assim, eu gosto muito de produtividade. E eu tento entender e ser o mais produtivo possível, não ocupado. Porque tem gente que é muito diferente. Sim. Isso aí é uma diferença muito sutil entre ser produtivo e estar ocupado. Sim. Tem gente que gosta de trabalhar o dia inteiro, tá lá das 8 às 19, às 20 horas, e
não é produtivo, mas é ocupado o tempo inteiro, fazendo tarefas que às vezes não tem muito lucro para a empresa, ou fica picando o trabalho entre conversas, entre outras coisas, e acaba não sendo produtivo e fica ocupado o dia inteiro. Eu tento ficar muito atento a ser produtivo. Então, desde manhã, a hora que eu acordo, eu já começo a fazer as minhas coisas, analisar a minha agenda, trabalho um pouco em casa antes de ir para a loja. A hora que eu chego num ponto durante o dia, que eu percebo, eu falo, mano, fiz um monte de coisa hoje já. De vez em quando eu pego e não faço a lista to do, porque tem coisas que você não planeja para você fazer. Tem coisa que simplesmente aparece, né? Então, algumas vezes eu faço isso. Eu anoto o que eu fiz durante o dia, numa folha de papel mesmo. Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E às vezes eu anoto com pessoas que eu falei durante o dia. Tipo assim, ó, eu falei com tal, eu falo com você, mando um WhatsApp para você, eu falo, Pedrinho, manda um WhatsApp pro Gabriel, falei com o fornecedor tal, gerência aqui, supervisão ali, falei com o Renatinho, falei com não sei quem, falei com negócio particular, que eu coloco assim, são 50 pessoas que eu conversei durante o dia. Eu falo, eu tô sendo produtivo. Esse meu dia de hoje, eu arrebentei. 3 horas da tarde, eu fiz um monte de coisa. Vou embora, vai. Por que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou descansar porque minha cabeça já está um turbilhão. Daí eu vou me preparando. Às vezes eu vou sair às 3, mas eu já vou me preparando. A hora que dá umas 4 horas, 4h15, eu falo, vou embora, vou jogar um tênis depois, umas 5, 6 horas da tarde, chegar em casa, comer um negócio. Por que eu tenho que trabalhar até as 10 horas da noite todo dia? Sim. Às vezes é um padrão, né, que é colocado na cabeça da gente, que a gente tem que se esforçar para merecer. Se esforçar não, a gente tem que sofrer para merecer. E às vezes a gente não precisa sofrer. É só você fazer, não é verdade? Eu acho que acaba tendo um balanceamento muito interessante, né? Você conseguir balancear. Vai sofrer? Vai. Pô, pega, sei lá, final do ano agora que tem um volume absurdo de venda no seu negócio. Tem que trabalhar. Você vai ter que trabalhar. Mas aí bastante. Você vai chegar uma época que vai falar, pô, agora eu posso dar uma tranquilizada, Uhum. né? E, cara, você tocou no assunto que eu toquei, e aí você compartilhou também. A importância, seja num relacionamento, né, de marido e mulher, que nem nos nossos casos, ou de irmãos, ou de amigos, ou sei lá, qualquer porra assim, mas assim, a importância de estar alguém junto, né? Sim. Assim, vivenciando os seus desafios. Eu acho que é muito legal, cara. Até compartilhar assim, a Glaucia sempre foi muito presente, mas ela tinha um emprego concursada e tal, e já fez um ano que ela tá 100% comigo, né? No desafio aí na louca estrada do empreendedorismo. Uhum. E é muito interessante, assim, o quão acaba, por mais que, pô, tá jantando, falando dos BOs e ela compartilhando o BO que ela teve que resolver, ou eu tal, o quanto eu acho isso saudável pro relacionamento, né? Por mais que as pessoas, não, pô, é besteira, vocês ficam na janta levando o BO, mas assim, a gente compartilhar, o bate-papo, quanto eu vejo, na minha opinião, tá? Claro que cada um tem a sua, mas o quanto estar junto mesmo nos desafios, compartilhando, é mais interessante do que na época que ela tinha os BOs do trabalho dela e eu do meu. Uhum. Pouco se falava sobre. Ficava naquele, por que eu vou trazer o BO lá da empresa que eu trabalho em São Paulo para a Glaucia? Uhum. Não via sentido nisso. E hoje eu vejo um baita sentido. O quanto é bacana isso daí, sabe? De você ter, por exemplo, algum familiar, alguém que você consegue, ou sua namorada, ou tal, compartilhar, né? Eu tive hoje, tomei café com um amigo que tem uma construtora, e ele falando, cara, foi muito interessante. Minha esposa veio trabalhar comigo no departamento de compras e no começo a gente ficou super com medo. E hoje é super legal porque ela tá super entrosada, né? E isso é muito legal. Assim, o negócio familiar, né? Porque, queira ou não, a PHS é um negócio familiar. Começou com os meus pais aos 30 anos. Infelizmente, minha mãe não tá mais com a gente, mas meu pai tá ali firme e forte. Minha irmã trabalha lá, minha esposa trabalha lá, eu já nem tanto, né? A Go Green é parte de um precipício familiar, porque é eu e minha esposa só, né? Os sócios. E, assim,
o quanto é diferente essa ideologia. Cara, não, Pedro, eu tô montando uma indústria com 5 sócios. Não, beleza, é diferente. Mas a minha premissa, o meu entender do empreendedorismo, né? Normalmente, os empreendedores de cidade pequena, muito é o marido e a esposa, tal. É. Cara, como é legal isso. Como eu vejo bacana isso. Como acontece muito dos filhos começarem daí a entrar, né? O caso de vocês, seus pais montaram a loja, os filhos estão lá, né? Meu caso também. Cara, eu acho isso tão encantador, porque o negócio familiar, ele é um negócio que envolve um sentimento, né? A empresa acaba sendo um membro da família. Sim. É um filho ali, né? Um filho, um irmão. Cara, ele é tão importante, né? Se faz com aquele. E aí a gente não consegue entender, pô, o cara tem um comércio, ele e a esposa dele chegam 6, 7 horas, que é um pouco contraditório que a gente tá falando, mas fica o dia inteiro. E, pô, eles vão se matar de trabalhar, mas aquilo é deles, assim, é um filho É. que dá um tesão tão grande deles trabalhar. E isso repercute, eu acho que traz uma vibe tão boa. Eu sou um cara que, sempre que possível, eu busco comprar de uma empresa familiar. Né? Eu acho que assim, pô, eu vou, sei lá, vou comprar um tênis. Eu poderia entrar num e-commerce e comprar. Mas, poxa, eu desci ali, passei no Sommelier, passei numa loja X, Y, Z, tal, sabe? Que é alguém ali que tem uma família, não só os vendedores, né? Pô, Pedro, você é contra a cor? Não, é claro que tem vezes que não dá. Pô, eu quero uma bota de segurança que não tem em Boituva. Eu vou comprar no e-commerce, Claro. né? Mas eu acho uma pegada muito bonita, assim. Eu acho muito bonito um açougue, né? Que, tipo, tem lá, que tá a família. Eu acho muito bonito uma padaria que tem tal. Ah, no mercado tem a carne? Tem. Mas, putz, sabe? Eu curto mesmo isso. Eu acho legal, cara. E você sabe que isso é uma tendência, né? É uma tendência moderna. Ah, é? Ou a gente tem uma... eu já falei isso em algumas outras oportunidades, a gente modela o mercado americano. Né? A gente tem um modelo de mercado dos Estados Unidos. Então, tudo que acontece lá, fatalmente vai acontecer aqui, por conta até de inconsciente coletivo. A gente modela aquele mercado, a gente quer Hora ou outra quer vai ser chegar. eles, é. Então, se acontecer alguma coisa lá, lançar alguma coisa lá, vai vir para cá. A gente teve lá uma onda de e-commerce, principalmente no começo dos anos 2000, as pessoas queriam comprar. Primeiro lá atrás era a onda de comprar em lojas de departamento, lojas grandes e tal. Depois foi para o e-commerce e a venda online, entrega rápida no dia e tal. E isso foi acontecendo aí. A gente entrou muito tarde nisso, né? A gente entrou aí depois de 2010, 2000 e pouco, lá que a gente começou a ter esse consumo de venda online. E aconteceu muito mais ainda depois da pandemia. Só que lá está acontecendo um movimento contrário. Agora, aqui a gente ainda está crescendo e-commerce. Só que lá o pessoal já enjoou. Eles estão querendo voltar para o comércio. Então, você tem ondas aí de Amazon lá abrindo loja física, Sim. Shein abrindo loja física, sabe? Por quê? A Amazon mandou uma cacetada de gente embora. Eles têm galpões lá que são enormes, né? Tem um filme até que ganhou uns Oscars um tempo atrás, se chama Nômade, acho um negócio assim, de uma mulher que trabalha num centro de distribuição da Amazon. É um negócio totalmente automatizado e lotado de gente, um monte de gente trabalha lá. Eles estão fechando um monte. Por quê? Porque a demanda está diminuindo. Por quê? O pessoal quer a experiência do cliente. Eles a socialização, né? Eles querem estar lá recebendo o negócio, tendo um pouco de auxílio do vendedor, tendo o calor humano da recepção, querendo coisas mais artesanais, menos industriais, aquele negócio de menos plástico, de coisa feita na hora. Então, isso aí está crescendo muito lá. E é uma tendência de que venha para cá de novo. Então, é parece um negócio vintage, mas é uma tendência futurista. Sim, claro, com certeza. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a essas mudanças. A experiência com tudo, internet, com tudo computador, celular e tal, a gente está muito carente de socialização. É. Né? Então, assim,
Isso é uma pegada que acontece. Eu vejo muito isso aí trazendo para minha experiência do atendimento ao cliente. Quando eu vou num cliente, converso, sento, eu trabalho cada vez mais nessa mania e é uma coisa que eu tenho na minha cabeça e é muito interessante. Pô, eu tô com o cliente, eu sentei aqui pro Luciano para oferecer um sistema fotovoltaico, eu tô com o meu celular do lado, cara, eu não vou mexer, o celular tá pipocando. Você que deve estar um monte de... Tem funcionário me ligando, tem BO para lá, um monte de coisa para resolver. Se acontecer, se eu ver assim que é alguma coisa que eu preciso atender com certeza, eu falo, cara, só um minutinho, eu tô no cliente e tal. E eu sinto isso e eu tenho esse feedback do cliente. Fala assim, pô, Pedro, eu curti muito seu atendimento. Eu curti muito você estar aqui e você fazer questão que eu perguntar e o cara fala, pô, eu perguntei umas asneiras e você respondeu. E assim, isso a gente tem, porque a gente tem muita dificuldade do olhar, de estar ali, né? Você comentou, Pedro, tem muito empreendedor que tem medo de falar num celular porque vai pôr no story. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito. Você tá falando para você mesmo ali, você olha, se tiver ruim, você apaga. Você apaga. Se você postar 24 horas, sumiu. Sumiu. E outra, muito mais fácil do que você chegar numa reunião e falar para 10 pessoas, né? A gente conversou até um pouquinho antes, assim, eu gosto muito do falar, do compartilhar, conhecimento como um todo. Há um tempo atrás, quando existia mais tempo, eu sempre estava fazendo algumas palestras em escola, tal. Hoje o tempo está um pouco limitado, não tenho tido muito tempo para fazer isso. Mas, cara, é uma delícia o friozinho da barriga. O Story não tem o friozinho da barriga. Não tem. E o Tati ali, 1 a 1, cada vez está se tornando assim mais valoroso. Tá. Né? Você chegar, bater um papo, você olhar porque cada vez as pessoas têm menos tempo. É muito mais fácil mandar um áudio no WhatsApp. Ô, fulano, como que você tá, tal. Viu, eu tive uma ideia, o que você acha disso? Manda um WhatsApp ali, desenvolve a conversa ou não. E sentar, meia hora conversando. É difícil. E até no compromisso social, né, Pedro? Tipo assim, as pessoas, elas colocam um check de que falou com você, mandando um WhatsApp. Então, por exemplo, faz tempo que eu não falo com meu tio. Daí você mandou, ô tio, tudo bem? Como é que tá aí e tal? Manda um áudio, ele responde, fala, falei com meu tio. A hora que você vai ver, faz anos que você não falou com ele, mas dá uma impressão de aproximação, né? Ao mesmo tempo que ele te aproxima, que te dá essa possibilidade de você falar com a pessoa ali online, às vezes ver vídeos, né? Fazer chamada de vídeo, tudo. Ao mesmo tempo ele distancia, né? Online. Ele dá uma falsa impressão que é presente. Você está presente. E não tá, né? Ele dá uma falsa impressão. E isso é muito interessante para a gente modelar os nossos tipos de negócio, né? Porque você fala assim, por enquanto é muito bom você estar online. É muito importante. Como que vai ser daqui a um tempo se as pessoas vão começar a ter um certo receio e ter né, que nem uma tendência futurística da pessoa falar, puxa, cara, eu não aguento mais o WhatsApp. Tem dia que eu falo, cara, eu não aguento mais esse WhatsApp. Eu passei o dia inteiro respondendo gente, eu tenho 180 conversas ainda para responder, o que eu vou fazer? Pedro, você não consegue delegar? Não, é pipocando. Grupo, trocentos grupos, a maioria eu estou arquivando. Os meus são todos silenciados. Entendeu? Não, silenciados, mas tem a maioria eu nem vejo mais, eu arquivo. Eu arquivo, alguns eu arquivo. Né? Mas os meus são todos silenciados, alguns arquivados. O único que eu não silencio é o da segurança aqui. que é bom, né? Que já é bom, né? É algo... A segurança do comércio. Cara, a gente tá falando aqui, quanto tempo deu, Gabriel? 1h23. É a média que a gente sempre planeja para tá com o podcast colocado lá, né? 1h20, entre 1h20, eu ainda falei assim, vou diminuir um pouquinho o tempo, porque eu recebi um feedback de algumas pessoas falando, não, viu, é um pouco longo, né? O bate-papo e tal. Só que a proposta de um podcast, tem podcast, são 2h30 e tal, né? É difícil você falar. E assim, a gente falou sobre um monte de coisa, no começo a gente conversou aí, né? Você falou, a gente bateu um papinho antes. A gente deixou de falar ainda, a gente tem muito assunto para falar. A gente não falou sobre o pet, como que foi investir nessa parte de bem-estar animal.
Eu sei que você tem iniciativas sociais na Go Green, que assim como uma empresa que vende responsabilidade ecológica, você ter uma responsabilidade social é muito interessante, né? Nossa, tem muitas dúvidas que eu tenho sobre o operacional da sua empresa, navegando sobre diversos setores da empresa, né? Até eu tenho ainda uma dúvida que a gente conversou, você falou assim, a primeira pessoa que foi meu braço direito foi o meu sogro. Inclusive, eu conheci ele no teu aniversário lá, super gente boa. E dentro desse conceito de recursos humanos, você falou que gostou de estudar também, estudou também alguns cursos de recursos humanos. Como que foi para você contratar as pessoas no começo? Se não existia nem fotovoltaico, o mercado não acontecia, como que você achou? Você no começo você instalou e depois, como que você foi achando instaladores? Eu sei que você tem uma parceria com o Instituto Federal aqui em Boituva também, não tem? Tenho. Eles têm curso de instalador? Lá na época não tinha. Assim, que é interessante na minha concepção de recursos humanos, principalmente quando você está com uma empresa que envolve tecnologia, né? Você tem duas opções: encontrar mão de obra qualificada, experiente, e muitas vezes essa mão de obra é muito limitada na sua região ou não Mentira, tem. você era pioneiro, né? Ou fazer uma coisa que na minha concepção é muito importante, que é o quê? É treinamento. É você compartilhar o que você conhece. Então, assim, pega algumas pessoas e vai ensinando, e a pessoa vai evoluindo. Pedro, mas tem um tempo de maturação? Tem. Né? A qualidade, a perfeição demanda de um tempo de maturação. Demanda, assim, por exemplo, o Instituto Federal tem cursos de instalador, mas foram poucas turmas formadas, né? Para você ter ideia, eu não tenho funcionários do Instituto que são de instalação. Eu tenho funcionários da parte de engenharia, administrativo, gestão de projeto. O meu pessoal de instalação, todo mundo começou a trabalhar na Go Green sem saber nada. Inclusive, meu sogro começou a me ajudar ali sem saber nada de fotovoltaico. O que eu fiz? Sempre questão de compartilhar conhecimento, né? E eu sou muito fã de uma linha que a gente tem que pensar em recursos humanos de meritocracia, né? É óbvio que, assim, a gente entender o perfil do colaborador, que ele quer ser um CLT ou um PJ, né? O perfil do cara que quer falar assim, pô, eu quero produzir muito e ter um resultado financeiro ok. Ou o cara que falou, não, eu tô apto a ser um CLT porque para mim, minha essência está vinculada a isso. Então, assim, acho que a parte de recursos humanos chave da Go Green foi isso. Tentar conciliar e a gente vai tentando montar times que dê resultados como um todo. Né? Tentar enraizar. E eu brinco muito, né? Eu mando alguns cestinhos, sempre falo, vai Go Green, bora energizar. E eu vejo o meu time falando isso, É o vira e teu mexe. bordão, né? Então assim, na verdade, antes não é apenas produzir energia, é fazer o mundo melhor, por causa do nosso programa social. Certo. Né? Então, assim, mas hoje eu vejo o meu pessoal curtindo, vai Go Green, vai, bora Vai energizar. Go Green, bora energizar. Exatamente. Entonação ainda. Exatamente. E é muito legal. E assim, abrindo até um parênteses, né, que você falou, Pedro, eu tenho algumas perguntas e tal. Eu acho que o recurso humanos é algo que cada empresa tem uma maneira, que vai precisar de uma maneira, cada nicho de mercado de uma maneira. Se você trabalhar com uma empresa, um comércio é um jeito de trabalhar, uma empresa de tecnologia, uma indústria, cada um. É óbvio que você vai ter que tentar ter a sensibilidade ali de criar o melhor mundo possível, né? Porque nenhuma empresa, independente para o colaborador ou para o proprietário, né, para o cara que montou a empresa, nenhuma empresa é um mundo de maravilhas. Né? Então, todo mundo tem a sua responsabilidade. E isso você tem que tentar transformar de uma maneira legal. Tentar criar um ambiente agradável, tentar otimizar financeiramente, tentar agradar de algum jeito o cliente, uma flexibilização de horário porque a pessoa vai fazer um curso, talvez. Você tem que entender, mas puxa, você não foi flexível nisso. Por quê? Porque não podia, né? A gente tem que tentar criar o equilíbrio.
E eu acho que parte de um ponto muito legal de você querer desenvolver uma identidade. Diferente do comércio da nossa família, que já existe uma identidade por tempo, uma empresa nova você consegue tentar desenvolver a identidade. E isso é muito bacana, né? Quando eu montei a Go Green, eu sempre falei, porra, eu quero uma empresa legal, de tecnologia, que ofereça um produto fenomenal, que a gente seja diferente no mercado por qualidade, por trabalhar com a linha premium, mas também que faça alguma coisa, que faça a diferença de alguma maneira, né? Que tenha ali alguma maneira de agregar, né? De falar, pô, que legal que eu possa chegar e falar assim, puta, cara, eu faço a diferença aí na vida de alguém. E nessa perspectiva, eu sempre no começo da Google, que me sobrava muito tempo, eu fiquei, porra, eu preciso ter um programa social na empresa. E o programa social na empresa, de uma empresa que está começando, não dá para chegar, pegar uma instituição ou criar uma instituição, bancar uma instituição. Não dá, cara. Você não tem dinheiro. Sua empresa está tentando pagar ali, tentando estar estruturada financeiramente. Falei, cara, como que eu vou fazer isso? Né? E aí pensei em, pô, vou achar uma família que não tem energia, pôr um sistema com bateria. Vou pensar nisso. Vou não sei o que lá, vou doar umas luminárias solar lá para Amazônia, sabe? Você vai longe, porque eu falei, porra, eu vou fazer alguma coisa. E aí, num bate-papo com um cliente fazia parte da diretoria da Fundação Crescer Criança, que é uma fundação fenomenal que temos aqui em Boituva, ele falou, puta, cara, se eu pudesse, eu colocava um sistema na Fundação Crescer Criança. Puta, cara. Foi assim. E aí é legal que é o que a gente conversou no começo. O bom empreendedor, ele tem que estar ligado a qualquer tipo de estralo. Qualquer coisa. Seja numa oportunidade de trabalho, seja numa oportunidade de produto, seja numa oportunidade de criar outro programa social. E aí, Baca, isso foi fenomenal, cara, porque eu peguei, eu sentei, eu até lembro que eu cheguei para minha esposa, assim, até meio daquele acelero, Glau. Eu quero doar um sistema fotovoltaico para a Fundação Crescer Criança. Ela, como assim? Né? Pô, você vai doar 25 mil? Você tem 25 mil, né? Pô. Não, calma. Porque assim, agora eu tenho o meu programa social. Agora eu tenho certeza que se eu destinar um pouquinho ali do que eu estou fazendo para isso, eu vou conseguir. Né? E vamos para cima. E, cara, assim, entrando até, puxando o parênteses que você falou que existe algo na atmosfera, alguma coisa, né? De bons sentimentos, de energia positiva. Putz, existe, cara. Existe, E né? quando você cria um negócio que você fala, eu vou impactar, eu vou fazer o bem atrai o bem, né? Então começa a vir coisa boa. Cara, foi assim, depois que saiu a ideia da Fundação Crescer Criança, começou a aparecer mais cliente, o negócio começou a fluir. Cara, a Fundação Crescer Criança, eu me apertei bem mais do que era o planejado, né? O planejado, vou pôr até de 2 a 5% do valor do projeto para gerar isso. Aí eu vi e falei, puta, cara, para eu chegar na doação de 25 mil vai demorar muito tempo. Não, eu vou pôr mais, porque assim, isso vai me fazer muito bem. E, cara, isso me fez muito bem. Assim, foi estupidamente emocionante quando a gente fez a doação, instalou o sistema, a galera que trabalhou não quis receber. Aí o cara falou, não, você não vai me pagar, você está doando um sistema. Né? Então, assim, Também quero fazer parte disso. Pô, o meu fornecedor virou e falou, o quê, Pedro? Você vai doar esse sistema? Não, pô, vamos quebrar esse preço aqui. Vou falar com a presidente, com a diretoria aqui, era uma empresa multinacional na época que eu comprava material. Né? Não na época era isso. E, cara, foi muito massa. Foi assim, depois rolou um coquetel, que a gente bateu um papo, que eu explicar com as pessoas. Eu dei o nome da usina da minha falecida mãe, né? Que ela era uma pessoa participativa na fundação. E isso me deu uma energia. Né? Hoje a gente já doou para a Fundação Crescer Criança, a gente doou para a Associação Monte Carmelo em Porto Feliz, que é uma instituição que também ajuda crianças com agregar. A gente doou para a Pai de Boituva um sistema. Muita gente da Pai fala, pô, eu nem sabia. Eu falei, eu nem tive tempo de divulgar. Qual que é o próximo? Sabe? A gente está estudando algumas outras instituições e eu estou estudando uma maneira assim de tentar fazer algo um pouco diferente do que só pôr o sistema
e, ó, doei aqui. Uhum. Tô pensando em algo assim, eu acho que o Renovando Esperança, que é o nome do meu programa, foi muito legal, tá sendo muito legal, mas eu acho que seria uma maneira eu consolidar um pouco mais de oportunidade para crianças carentes. Uhum. A gente está tentando desenvolver um pouco mais. E, cara, o exemplo atrai coisas muito boas, né? Eu tenho alguns amigos do mercado que, conhecendo o nosso programa, um mês e meio atrás, recebi ligação do amigo de Minas. Pô, a gente doou pra praia aqui da minha cidade, Ah, cara. ó, legal. O exemplo Sabe? arrasta, O né? exemplo É, arrasta. muito legal. Cara, Nossa, isso é muito bacana. muito, muito bacana, sabe? Aham. Nossa, super legal. Nossa, tô adorando o papo. Tá muito legal. Tem muita coisa para conversar ainda. A gente nem falou sobre os nossos gostos em comum, Puta, sobre o cara. café, que a gente tomou um Pode ter cafezinho. 5 horas? No dia do GG, a gente trouxe uma cerveja aqui, né? O nosso poderia ter fácil uma cerveja aqui também. Também. Uma, Um churrasco, talvez, também. uma artesanalzinha, né? Saindo fica o Nossa, convite, uma né? IPA. Pós. IPA que você gosta? Eu sou hipeiro. Eu também sou hipeiro. Nossa, água na boca até tomar uma IPA. Happy hour do. Ó, o Gabriel tá ali assim, ó. São três. É. Também gosta de uma IPA. A gente podia falar sobre um monte de coisa, que viagem, que você curte, um monte de viagem também, né? A gente tava viajando, inclusive, na minha lua de mel, quando eu tava viajando, você me mandou uma mensagem, tipo assim, pô, eu também tô viajando aqui, mandar umas fotinhas e tal, Massa. tava no Maranhão, né? Isso, isso. Então, muito legal, cara, a gente viaja, a gente tem esse gosto também por conhecer novos lugares, né? Conhecer novas culturas, comida, né? Nossa, tem muita coisa em comum. Esse papo aqui podia durar 5 horas fácil. 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 Mas é Mas eu muito queria legal, dar né? um recadinho pro público só aqui, para o pessoal que está assistindo a gente. A gente está começando agora, a gente está no 3º episódio do podcast do Clearcast. Então é muito importante para todo mundo que está assistindo a gente que vocês curtam lá, que vocês se inscrevam no canal. Então clica lá para se inscrever no canal. Quem puder, tem um sininho do lado ali, ó. Clica no sininho para receber a notificação de quando a gente tiver um vídeo novo. Isso aí ajuda aí muito para o crescimento do canal, para a gente ser sugerido para outras pessoas que estejam acompanhando o YouTube também e queiram conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo. Então não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho. É importante demais para a gente e vai ajudar também outros empreendedores, tá? Eu queria perguntar para você, Pedro, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Porque eu sei que você é super ativo, né? Nas redes sociais e tal. Eu queria que você falasse a sua rede social e do seu negócio aí pro pessoal seguir. Bacana. Assim, é fenomenal a ideia de vocês do Clearcast. É muito interessante vocês trazerem essa vivência de empreendedores, não aqueles empreendedores estrelinhas bilionários, mas empreendedores que estão ali ralando no dia a dia, que podem compartilhar e bater um papo. Adorei o episódio do GG, acompanhei lá, conheço, sou cliente, e falei, nossa, que bacana, né? Conhecer um pouco mais, assim como eu acredito que pessoas vão falar a mesma coisa, né? Então, assim, muito legal o programa. Espera aí que tenhamos diversos episódios e quem sabe a gente faz vem Pedrinho 2 vezes porque faltou assunto e realmente faltou, porque, cara, é um assunto fenomenal, empreender, desenvolver, pessoas crescerem, parabéns mesmo. E assim, para a parte de redes sociais, né, apresentando primeiro as empresas, Comercial PHS, que é uma distribuidora de doces, embalagens, artigos para festa, confeitaria, fica aqui em Boituva, né, muito próximo ali na rua da prefeitura. A gente está 30 e poucos anos já no mercado e sempre estou por lá, pouco menos, mas sempre estou por lá, né? Instagram Comercial PHS, Facebook pode seguir lá, sempre bastante novidade. A Go Green, que é o amor, meu segundo amor, porque a primeira é a Gláucia, mas é o meu segundo amor ali. E, cara, é a empresa que eu vivencio, que é assim, é o meu. Puta, cara, é uma coisa que me emociona ver
esses 6 anos de trajetória, o que a gente tem feito, ver que os clientes adoram o nosso serviço e nos recomenda, né? A Go Green Power BR nas redes sociais, a gente tem o site www.gogreenpower.com.br, né? Tem o meu pessoal, que eu uso muito, acabo compartilhando sempre na Go Green, mas é PH Belinato, e eu gosto de estar ali no Instagram compartilhando, às vezes mais, às vezes menos. Entra muito naquele negócio de... Tem época que eu tô mais compenetrado em por ali, tem época que não sobra tempo. Aí as pessoas perguntam, Pedrinho, tá subindo? Tá tudo bem? Sumiu? Mas assim, pode estar mandando mensagem lá. Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberto a compartilhar meus conhecimentos. Né? Eu tenho muitos amigos do mercado de energia solar que às vezes me ligam, Pedrinho, me ajuda com isso aqui e tal, Pedro, como você faz isso, como tal. E, cara, eu acho que, assim, a gente compartilhar o que a gente vivencia, seja partes boas ou ruins, é muito bom a gente falar da parte boa, mas tem uma porrada de coisas difíceis e ruins e obstáculos que a gente vem conquistando e fazendo melhor, então a gente está sempre ali. Né? Precisou, mandou mensagem, me encontra, tô sempre passando de um lado pro outro. Então, Pedrinho, vai Go Green! Vai Go Green! Bora energizar! Não. Mas é isso aí, cara. Isso aí, obrigado. Queria agradecer você por ter topado participar dessa iniciativa que a gente tá tendo aqui no Clearcast. Você é um empreendedor exemplar por ter começado muito cedo, por ter se esforçado, entrado no mercado desconhecido. São coisas que são exemplos, como a gente falou que o exemplo arrasta, são exemplos a ser seguidos por empreendedores ou aspirantes a empreendedores que estão vendo a gente, às vezes com medo de entrar no mercado. Às vezes o cara está com uma formiguinha na cabeça lá, vai lá, monta esse negócio. Não, mas será que vai dar certo? Monta, arrisca, que dá certo. Se não der certo... tentou, você tentou. Tem empreendedores aí que, para darem certo, quebraram muitas empresas antes. Por que você não pode ser o bonzão de não dar certo? Você quer fazer tudo que só dá certo? Não é assim, né? A gente tem que tentar errar. Não tem que tentar errar, tem que tentar acertar. Mas se errar, não tem problema. Sim, faz parte. Faz parte. Não pode, não, eu não vou errar. Daí não tenta fazer nada e fica por isso mesmo. A vida fica passando na frente da gente e a gente não tentou montar aquele cavalo, né? Então, parabéns pela iniciativa, por todas as iniciativas que você tem, pelas iniciativas sociais, por ter investido em um negócio ecológico. Nossa, você está de parabéns mesmo, Pedrinho. E eu queria agradecer você por ter participado aqui com a gente. Espero te receber outras vezes. A propósito, gostaria de fazer um convite aqui público para você, para eventualmente, como... uma coisa que a gente não falou sobre isso, é outro ponto que a gente não falou aqui no podcast, que você já teve um programa, né? Um programa na internet, era um programa que era numa TV aqui que a gente tinha, digital, no YouTube também. Não era um formato, não se falava de podcast muito na época, mas já existia esse formato de um programa de entrevistas que você teve. Então eu gostaria de eventualmente te convidar para vir participar como co-host. A gente participar entrevistando, conversando com outros empreendedores e a gente junto, você do lado de cada mesa. Com certeza. Boa. Convite super aceito. Fechado, tem que cumprimentar. Vamos sim, é uma ideia ótima. E, cara, eu tenho assim, eu acabei não compartilhando, mas acho que é algo legal aí para encerrar. Uma frase que eu repito muito para mim, diariamente quase, que eu sou o único responsável por tornar meus sonhos realidade. Então, assim, é uma coisa que é difícil, é foda pra caralho, a vida é foda, empreender é difícil e tal, mas se você que vai fazer o negócio dar certo, né? Puta, não deu certo, mas aprendi. Isso é muito legal. Puxa, que bom. Pedrinho tá dando certo? Tá correndo muito? Tá. Trabalho que nem um louco. Adoro o resultado. Mas isso é legal. E, cara, novamente, obrigado por ter convidado.
E com certeza esse outro convite está aceito também. Acho muito legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela maestria que está sendo conduzido, né? Esse podcast está muito bacana, assim, tá aquele negócio da gente conseguir aprender, ganhar novas experiências, conhecer alguma coisa que não seja tão distante da nossa realidade. Eu acho que isso é a essência que eu senti no episódio que eu assisti, porque eu adoro podcast, mas você assistir aquela pessoa que voou é muito distante da pessoa que está começando. Então, ver uma pessoa que está se desenvolvendo e crescendo e aquele leão por dia é mais palpável, né? Então, achei legal, parabéns e tamo aí. A ideia é a gente trazer todo mundo, né? Trazer tanto o que voou quanto o que está engatinhando. Empreendedores de todos os níveis, já, inclusive na descrição do podcast a gente colocou isso aí. Desde o tiozinho da pipoca até o cara da multinacional. A ideia é a gente mesclar esse público aí para a gente ter essa ideia de como... E não só empreendedores, porque como você mesmo falou, né? A gente acaba achando que o empreendedor... São dois erros, né? Não erros, mas são mitos. Que o empreendedor é o cara que tem um negócio, né? E às vezes não é. Tem o intraempreendedor, que é aquele cara que empreende, às vezes, dentro de uma empresa e veste a camisa, dá o sangue lá. Esse cara é um empreendedor, porque ele está criando, se esforçando, achando novas possibilidades. Isso aí é empreender. E tem o empreendedor que não começou o negocinho no zero ali. Às vezes o cara começou grandão já. Sim. Ele também é empreendedor, mas é empresário. Acho que o cara tem um negócio, ele é empreendedor. Se ele está fazendo crescer alguma coisa, ele está empreendendo, né? Gerando emprego, gerando resultado. Gerando novidade, crescer. Um cara que está num laboratório na USP, desenvolvendo um medicamento lá, ele é um empreendedor. Né? Ele está criando alguma coisa. Então, muito obrigado pela participação. E eu queria dar outro recadinho aqui. Os episódios que inicialmente a gente tinha lançado para as quartas-feiras às 19 horas, a partir desse episódio do Pedro, vão ser as terças-feiras às 19 horas, tá? Então a gente vai fazer essa modificação, porque a gente acaba gravando na quarta e lançando na quarta. Então a gente optou agora por lançar na terça e gravar na quarta-feira. Então todos os episódios agora a partir de terça-feira, às 19 horas. Inclusive esse. Gostaria de agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. E até a próxima. Tchau, tchau.